Espanhóis são imortais? Pensa comigo, é uma hipótese. E como uma hipótese, ela tem que ser testada por algum tipo de experimento. Um experimento científico que seja baseado na observação. Um experimento baseado no método científico. E se eu te contar que já fizeram esse experimento para testar se espanhóis são ou não imortais? Fizeram uma experiência em 1511 para testar essa hipótese. Naquela época, os espanhóis já estavam há alguns anos conquistando as Antilhas, na região do Caribe. Os indígenas taínos que viviam naquelas ilhas vinham sendo dominados por eles. E os taínos levantaram essa hipótese. Aqueles caras que chegaram do leste, vindos do mar, eram imortais? Eram espíritos? Quem raios eram eles? E um cara chamado Agüeybaná II, um cacique da ilha de Boriquém, que hoje é Porto Rico, elaborou um experimento para tirar essa ideia à prova. 3 indígenas encontraram um espanhol chamado Cristóvão Salcedo às margens do rio Guarabo e se ofereceram para carregar ele até o outro lado para que ele não se molhasse no rio. Colocaram o espanhol nos ombros e, quando chegaram na parte mais funda do rio, derrubaram e afogaram ele, fazendo parecer um acidente. Depois, levaram o corpo para a margem e observaram. Não se levantava. Deixaram ele ali. Nos dias seguintes, Agüeybaná II enviou outros indígenas para checar o corpo. E percebiam que aos poucos ele começava a apodrecer. Nota: era um experimento científico. Definiram um procedimento, executaram esse procedimento rigorosamente e observaram os resultados. A conclusão? Espanhóis morriam e apodreciam. Não eram imortais. Tinham corpo. Não eram meramente espíritos. E se tinham corpo, poderiam ser mortos. Os taínos suspeitavam da mortalidade dos espanhóis, mas o estranhamento vinha dos dois lados. Do outro lado, os espanhóis se questionavam se os indígenas da América tinham alma. Para eles, os espanhóis, a alma era o divisor entre o homem e o animal. Se um ser era capaz de governar a si mesmo, se tinha estrutura social e podia se converter à fé católica, então esse ser possuiria alma. Homens, segundo Tomás de Aquino, eram capazes de reconhecer Deus, enquanto animais eram irracionais e vistos como meras ferramentas. Entre os europeus, haveria 2 hipóteses diferentes. Uma, de que os indígenas não tinham alma e, por isso, poderiam ser escravizados. Outra hipótese é de que os indígenas teriam alma, e se esse fosse o caso, deveriam ser convertidos ao cristianismo. Ter ou não ter alma para os espanhóis era o que separava os homens dos animais, o que separava os civilizados dos selvagens. A alma era o que permitia aos espanhóis explorarem o mundo. Tudo o que existia estava ali para servir a eles. A própria colonização da América passava por isso. O projeto de colonização era como uma autorização de Deus, uma autorização daqueles dotados de alma subjugarem os selvagens e a própria natureza. O estranhamento dos taínos em relação aos espanhóis tinha uma natureza bem diferente. Para eles, a alma não era uma posse individual, mas uma força relacional conectada a outros, aos antepassados e ao próprio cosmos, ao próprio universo. Era uma força vital que os caciques intermediavam. No início da colonização, os indígenas, eles supunham que os espanhóis não tinham corpo, mas tinham alma, eram espíritos. E é por isso que no início do contato entre os taínos e os espanhóis, esse contato era mediado pelos caciques. Enquanto os espanhóis eram vistos como esses espíritos temíveis, cabia aos caciques essa relação política. Os indígenas jamais duvidaram que os espanhóis tivessem alma. Eles duvidaram que eles tivessem um corpo mortal como o deles. A alma, para eles, era comum a todos. Desde o indígena, uma planta, uma tartaruga ou os mortos, todos tinham alma.
A diferença entre as coisas, as pessoas e os animais era de natureza corporal, como essa alma se traduzia no mundo. Por exemplo, os urubus, eles veem os vermes da carne podre que eles usam para se alimentar. Os urubus veriam esses vermes como os humanos veem peixe assado. Os papagaios veem as suas penas como pinturas corporais. Tudo é uma questão de perspectiva. Assim como há a perspectiva dos taínos, dos indígenas, há a perspectiva dos animais e das plantas. O que está no centro disso tudo é uma não diferenciação entre uma essência humana acima de uma essência da natureza. Para eles, a oposição entre civilizado e selvagem, homem e natureza, não faz sentido nenhum. E é por isso que difere brutalmente a lógica indígena da lógica espanhola. Para os taínos, o problema não era uma questão de alma, mas de corpo. Por algum tempo, acreditavam que os europeus que conquistavam as Antilhas eram imortais. Eles traziam doenças que dizimavam comunidades taínas inteiras e nunca adoeciam. Eram observações como essas que alimentavam a ideia de que eles não tinham corpos mortais. Nesse meio tempo, indígenas eram capturados e forçados a trabalhar em minas de ouro e plantações. Castigos físicos eram bastante comuns e, segundo a perspectiva espanhola, era justificado por se tratar de selvagens, de animais. Anos depois, o frade dominicano Bartolomé de las Casas, que esteve na América, registrou alguma dessas violências dos espanhóis contra os indígenas. Em um dos seus escritos, ele relatou o seguinte: os cristãos, com seus cavalos, espadas e lanças, começaram a fazer matanças e crueldades estranhas neles. Entravam nas aldeias e não deixavam crianças, nem velhos, nem mulheres grávidas ou paridas, que não lhes rasgasse o ventre e fizessem em pedaços, como se atacassem cordeiros em seus currais. Fizeram apostas sobre quem, com uma só facada, abriria um homem ao meio ou lhe cortaria a cabeça com um pique, ou lhe arrancasse as entranhas. Pegavam crianças dos seios das mães pelas pernas e batiam com a cabeça delas nas pedras. Outros as jogavam em rios de costas, rindo e zombando, e caindo na água diziam: movam-se corpos. Outras crianças eram passadas à espada junto com as mães e todos os que encontravam pela frente. A brutalidade da colonização era uma constante. Mas a revelação do experimento de Agüeybaná II mudou tudo. O cadáver do espanhol Cristóvão Salceda apodrecia cada vez mais, fedia. Dia após dia, os taínos fortaleciam a conclusão do experimento científico. Os recém-chegados podiam morrer. E se os espanhóis eram de carne e osso como os próprios taínos, eles poderiam ser derrotados. E é aí que, em fevereiro de 1511, a ilha de Boriquém, antes subjugada, decidiu revidar. No meio da noite, os indígenas aproximaram-se silenciosamente dos assentamentos espanhóis. Com flechas incendiárias, atacaram os colonizadores de surpresa. Libertaram seus companheiros capturados e se levantaram em uma revolta feroz contra aqueles que agora eram percebidos não mais como deuses, mas como meros mortais. Destruíram os assentamentos espanhóis, revidaram. Ambos os lados se estranhavam lá no século XVI, mas esses estranhamentos partiam de visões de mundo diferentes. De um lado, os espanhóis. Eles partiam da ideia de que haveria povos inferiores, sem alma, e que poderiam ser submetidos à força, uma separação entre homens e natureza. Do outro, os indígenas taíno. Entendiam que tudo que existia estava conectado e que tudo ao seu redor possuía alguma manifestação de alma. O choque entre aqueles dois povos também era o choque entre duas ideias sobre o que nós somos.
E mais ainda é o choque sobre qual é a nossa relação com a natureza e com o mundo que nos cerca.